Agora Desliguei você aqui está sem querer. vivo. Olha só, Tá ao apertei sem vivo. querer. Tá ligado. Ao vivo? Posso Tá apertar? ao vivo. Pera aí. Tu pode botar lá já. Posso? Uhum. Tô esperando aqui o... A Lu já tá ao vivo aqui. Thomas. Cara, tem delay aqui? Uhum. Tu tá te ouvindo? Não. Mas tem delay aqui. É isso aí. Mas deve ser ruim. Eu não posso olhar pra lá pra Não conversar com fala ele. pra todo mundo vendo. Entendeu? Cadê o Thomas? Estranho, cadê o cara? Aqui. Tem um delayzinho. Oi, Thomas. Opa, agora sim. Opa, tem um delay aí, né, na imagem. Demorou Opa, um pouquinho, mas ajustamos. isso. Tudo bem? Tudo bem. Tudo bem. Ó, eu tô aqui assim com um pouco de naquela coisa de saudade do tempo que a gente passou aí, das conversas que a gente teve e de conhecer a origem de tudo isso, né? Claro, para nós foi uma honra, sabe, te receber aqui em Nova Petrópolis. Ok, vamos lá. Então tá, podemos começar, Thomas? Vamos sim, ó, a turma está chegando, já tem 200 pessoas aí e Então tá. tá subindo. Então tá. Então, gente, boa noite para todo mundo que está aí assistindo a gente. Nossa cruzada aqui na Pioneira, que a gente levantou a bandeira agora do consumo local. A gente tem um movimento forte aqui na Pioneira, que é o Juntos pelo Consumo Local, que na verdade não é um movimento que não é só da Pioneira, Thomas, é um movimento de várias entidades da região aqui. Algumas que eu lembro de cabeça agora: a SIC Caxias, o CDL de Caxias, o CDL de Estância Velha, a CIST de São Leopoldo, a SINT de Nova Petrópolis, a SIC de Canela, entre outras entidades que a gente sabe, também levantaram a bandeira do consumo local, porque estão vendo que o consumo local pode ser uma alavanca importante para a retomada da economia das nossas comunidades, assim que as coisas voltarem para o normal. Na verdade, o novo normal, né, Thomas? A gente vai falar já sobre o novo normal também, né? E o consumo local, a Pioneira percebeu que também é uma bela alternativa para a gente levantar como bandeira aqui para incentivar o desenvolvimento local e regional das nossas comunidades. E para isso, Thomas, quando a gente pensou, bom, vamos conversar com quem, né? Logo nos veio à cabeça a tua pessoa, né? Para quem não conhece o Thomas, está aqui assistindo agora, o Thomas Eckschmidt, posso chamar ele como a referência nacional no capitalismo consciente. Ele é o coautor do livro Capitalismo Consciente e ele realmente é um soldado desse movimento, né, Thomas? Olha, a gente se inspira em histórias também como de vocês, o que vocês fazem. Acho que isso é um círculo virtuoso de inspiração e de ação e de práticas que vão se multiplicando e crescendo. Isso mesmo. E círculo virtuoso é uma expressão bem legal quando se fala de local, de cooperativismo, de cooperação, de ações conjuntas, né? A gente está aqui hoje, né, Thomas, iniciando a nossa 5ª semana de isolamento social, que já foi mais ferrenho, agora está tendo um certo relaxamento, a gente está aprendendo habilidades novas, competências novas, algumas pessoas aproveitando para entender e estudar alguns assuntos que estão tendo um pouco mais de tempo. Então estamos vivendo um momento novo aqui, né? Mas talvez para muitas pessoas que estão ouvindo a gente, talvez a expressão capitalismo consciente, ela possa já ter ouvido essa expressão, mas talvez ela não conheça muito bem o que é o capitalismo consciente. Será que tu podia explicar para a gente, de uma forma um pouco breve, o que é esse movimento, o que ele prega? Olha, vamos lá. Capitalismo consciente parece duas palavras antagônicas que não cabem na mesma linha, na mesma frase, né? Mas quando a gente pensa em capitalismo consciente, é a essência de todo mundo que empreende, né? Quando a gente olha uma pessoa, quando começa um negócio, ela começa com o motivo de melhorar alguma coisa. Então, a gente pensa numa causa, num propósito. Por que você está começando a empreender? Segundo, quando a gente empreende, a gente olha o ecossistema, todos os grupos de interesse. Então, você faz parceria com o fornecedor, busca cliente, olha a comunidade local. Você tenta integrar todo mundo nesse seu ecossistema de trabalho.
Aí você começa a criar uma cultura responsável, que é uma cultura, um movimento de todo mundo em prol daquela causa. E tudo isso só começa quando a gente tem um líder que serve essa causa. Então a gente está falando de 4 fundamentos, 4 princípios do capitalismo consciente: liderança servidora, propósito evolutivo, cultura responsável e integração de grupos de interesse. Isso representa o que a gente chama de um capitalismo consciente, de um negócio consciente. E eu gosto de completar a ideia que, na época que o capitalismo tomou muita força por causa da Revolução Industrial, surgiu uma força igual e contrária, que foi o socialismo. E, bem de maneira silenciosa, surgiu uma força intermediária mais ponderada no meio das duas divergências. E o que a gente precisa perceber hoje que o capitalismo foi excelente para produzir riqueza, falhou na distribuição. O socialismo foi excelente na distribuição de riqueza, falhou na produção. E quando a gente olha esses dois sistemas, eles são parte da solução futura. A gente tem que produzir bem e compartilhar bem. A gente olha para o cooperativismo é uma das melhores expressões hoje do que a gente chama de capitalismo consciente. É uma expressão coletiva a favor de uma causa onde todos servem de forma de liderança a esta causa e a gente cria, integra todos os grupos de interesse, gera valor para todo mundo. Então, para mim, é fantástico estar aqui, em especial com vocês, pioneira, né, para falar disso. Então tá, Thomas, vamos começar nosso bate-papo. Antes disso, eu quero lembrar todo mundo aqui que as perguntas estão liberadas, são bem-vindas. A gente espera um bate-papo aqui, né, Thomas, de uns 40 minutos. Se for um pouquinho mais, não tem problema. Mas a gente está planejando em torno de 40 minutos. E as perguntas estão liberadas. Se quiserem fazer, é só fazer aí no chat aí do Instagram que a gente vai colocar ela aqui. Thomas, para a gente começar esse assunto aí. Capitalismo consciente e consumo local. É possível enquadrar o consumo local como uma parte, uma engrenagem desse movimento chamado capitalismo consciente? Com certeza. Eu acho que essa crise está nos trazendo exatamente essa ideia de que a gente precisa olhar com mais cuidado o local, a nossa comunidade, o nosso ecossistema, a família de negócios que está ao nosso redor. Então, o consumo coletivo, basicamente, é a gente reconhecer e valorizar o que a gente produz localmente. Consumir mais o que a gente tem localmente. Porque a gente está muito acostumado em buscar fora, achar que o de fora é melhor, né? E quando a gente fala de consumo local, Thomas, na tua visão, a gente pode falar de qualquer tipo de consumo? É só o mercado da semana? É só a padaria? Ou a gente tem que falar de todo o consumo que é possível? Olha, a gente tem que sempre olhar o máximo possível, né? Quando a gente percebe que tem um setor, uma área, um produto, alguma coisa que vem de fora, a gente tem que olhar a oportunidade. É a oportunidade de empreender localmente. Claro, dependendo das condições climáticas, tem coisa que você não consegue produzir num lugar, você tem que trazer de outro. Mas para isso existe o capitalismo, para você trocar valor entre uma região e outra. Mas a gente tem que olhar o que a gente traz de fora como uma oportunidade de empreender e fazer melhor, servir melhor. Né? Muita gente fala, mas produz-se geladeiras, fogões muito fora. Mas você só vai conseguir atender um serviço melhor se você tiver alguém para fazer essa parte de atendimento. Talvez a gente não produza geladeira local, mas localmente a gente vai conseguir atender, servir de uma maneira muito mais profunda, muito mais íntima, né, com esse coletivo local, com essa comunidade. Então, sempre há uma maneira de a gente criar algum valor adicional localmente nessas relações de consumo. E isso é fundamental nesse desenvolvimento do empreendedorismo local. Certo, e empreendedorismo local também gera riqueza local, né, Thomas? Quando a gente fala de consumo local, toda essa questão de manter o dinheiro na região, circulando nas nossas cidades e tudo mais, na verdade o dinheiro só trocaria de uma mão para outra, mas ficaria dentro da comunidade, gerando riqueza aqui, né?
a gente pode imaginar que a gente tem dois principais atores envolvidos aí, né? Um deles é o cidadão, o morador da localidade, se conscientizar de que é importante para a sua localidade o seu consumo na sua própria cidade, sempre que possível, né? Todo cidadão tem... O local tem que ter para que a gente possa fazer com que realmente o nosso cidadão não tenha só a vontade, mas ele também tenha a oportunidade e tenha realmente os produtos todos que ele quer na qualidade, no tempo e no preço que ele precisa. Uhum. Eu acho que o que é bacana, do ponto de vista do cidadão, cada real que você gasta é como você estivesse dando um voto de confiança a alguma coisa que você quer que continue existindo. Então, se você compra produtos de baixa qualidade ou produtos que vêm de fora, é aquela a sua intenção. Então, o poder do cidadão de decidir aonde ele vai colocar o dinheiro, aonde ele vai investir o dinheiro, aonde ele vai e como ele vai gastar, é basicamente determinar, você está dando um voto de confiança para aquela forma de comércio, para aquela forma de interação, para aquela forma de atendimento que está sendo oferecida. Isso, volto para a questão que a gente estava falando antes, isso abre uma imensidão de oportunidades para o empreendimento local. Quando você vê pessoas comprando alguma coisa de fora que pode ser produzido, pode ser atendido, ou pode ser servido localmente, você desperta a intenção de empreender. Por quê? A intenção de empreender não é fazer mais, é fazer melhor. Você olha e fala, nossa, estamos comprando esse serviço de fora, mecânica, qualquer outra coisa. Fala, eu acho que eu consigo fazer melhor aqui. Então você vai, tem um treinamento fora, volta e oferece esse trabalho. Então, do ponto de vista do consumidor, quando a gente fala de consumo local, está na mão do consumidor o voto do que ele quer. O consumidor pode determinar, vamos valorizar a nossa cultura, ou vamos diminuir esse poder local. Então, eu acho que cabe muito na consciência do que é essencial do consumidor reconhecer que cada real gasto é um voto de confiança em alguma coisa que você quer que continue a existir. E do ponto de vista do empreendedor, cada vez que você percebe uma oportunidade, você acredita que você pode fazer melhor, oferecer melhor, você está criando um mecanismo de fortalecimento local. E aí eu gosto de chamar a atenção que hoje o que fortalece o ecossistema local é a educação, tá certo? O empreendedorismo e o aporte financeiro local. Esse é o tripé dessa nova sociedade, do que a gente está começando a construir a partir dessa crise. A gente vai precisar de educação, vai precisar do fomento ao empreendedorismo e vai precisar dos mecanismos financeiros para estimular esse desenvolvimento local e regional. Ô, Thomas, me explica, desculpa te interromper, me explica melhor onde é que a educação entra aí como um desses itens do tripé? A educação é fundamental para você criar capacidade técnica e conhecimento para as pessoas se inspirarem e acreditarem no seu talento. Se você partir do princípio que todo ser humano tem um talento, o que a gente precisa é ajudar a despertar esse talento, despertar que essas pessoas usem o seu talento para transformar o mundo ao redor de cada um para um mundo melhor. Então, isso vai de novo, do consumo até a outra ponta de você empreender usando o seu talento para atender uma necessidade local, que é a essência de um propósito. Perfeito. Thomas, com esse isolamento que a gente passou, a gente acabou tendo que criar outras formas de se... mostrando que as compras pela internet explodiram nesse período. Inclusive, pessoas que não usavam internet, não usavam aplicativos, agora aprenderam a usar e estão usando, né? Até vou dar o exemplo da minha mãe. A minha mãe não sabia usar o WhatsApp. Agora ela passa o dia inteiro me mandando figurinha ali no WhatsApp, né?
Aprendeu agora, por conta da dor, né? A dor É. ensina as pessoas a aprenderem competências novas, né? Para a questão do consumo local, compras pela internet. Como é que a gente vai equilibrar esse novo normal, esse novo mundo que está aí, que na verdade não tem muita novidade, mas para algumas pessoas agora foi novidade, né? Compras pela internet. As pessoas cada vez compram mais pela internet. Como é que a gente vai equilibrar esse jogo, tendo a visão do consumo local versus as facilidades, a conveniência que é as compras pela internet? Então, é interessante essa coisa do consumo local, da compra pela internet. Aqui, eu moro em São Paulo, aqui em São Paulo a gente tenta favorecer, mesmo comprando pela internet, pela entrega, o que é local, o que está mais próximo da gente. Né? Eu posso comprar de um depósito mais longe, eu posso comprar do depósito que está mais próximo, que eu conheço, que às vezes eu vou de carro ou a pé. Da mesma forma que as pessoas podem consumir, tem coisa que a gente não tem localmente, a gente vai consumir pela internet e vai vir de mais longe. Mas aí a gente tem que olhar qual é o nosso talento local, qual é a vocação da nossa comunidade que a gente vai servir outras comunidades mais distantes. Para mim, porque a gente não vai conseguir produzir tudo e muito do que a gente consome não vai ser produzido local. Então, a gente vai ter que comprar de longe. A gente tem que saber eleger ou selecionar aquilo que é realmente local, que vai nos valorizar como comunidade. E, claro, o que a gente não é bom, a gente não consegue, a gente vai acabar comprando de fora. Mas eu não tenho dúvida que parte, mesmo comprando mais barato, parte vai ter que ser local. E levando isso para uma dimensão mais ampla, as empresas no mundo, elas têm usado como estratégia comprar simplesmente o mais barato. E o mais barato vem da China, com os problemas todos que eles estão criando, por isso que a gente tem o problema que veio da China para o resto do mundo. Quando a China falou, eu preciso resolver meu problema, adivinha para quem tinha máscara? Para ninguém. Adivinha para quem tinha produtos de saúde? Para ninguém. Então, todo esse processo de achar que o mais barato é o melhor vai ser questionado de uma forma muito gritante a partir de agora. Porque não serve mais só ser mais barato. Como é que a gente consegue, através das compras que a gente faz, valorizar o local, ter alternativas locais, desenvolver o local? Por quê? Se a gente deixar de comprar localmente, a gente vai deixar de crescer localmente. A gente vai ser um espaço deficitário, só de consumo. Isso não ajuda a comunidade a crescer, não ajuda a economia local a crescer e não ajuda a sociedade a prosperar. E o que a gente está falando hoje não é mais só desenvolvimento, a gente está falando de prosperidade. Prosperidade a gente evolui junto. Perfeito, Thomas. Thomas, agora a gente está falando, tem essa campanha pioneira, outras entidades, existe um movimento muito forte do consumo local. Mas muitos movimentos, eles permanecem vivos enquanto há uma campanha de marketing, enquanto a mídia está explorando, enquanto as entidades levantam a bandeira e ficam falando bastante nisso. Mas não tem que sustentar uma campanha dessa infinitamente, né? O ideal é que haja um processo de educação para as pessoas realmente aprenderem que o melhor para as suas comunidades é o consumo local. Como é que a gente pode fazer com que isso vire um processo mesmo de aprendizado e permanente, e não só agora que ele fique vivo enquanto entidades como o Sicredi e outras tantas agora estão levantando essa bandeira? Como é que isso pode virar realmente um comportamento, um hábito, o consumo local, e não só uma moda, um modismo, um momento agora por conta dessa crise? Da cidade existia uma maneira, uma forma de comunicação das empresas, elas são muito claras em falar, somos local, compre local. Tá funcionando o meu áudio? Cortou, tá cortando um pouco. Thomas, tá cortando teu áudio, tá? Tá, vamos ver. Apareceu um sinalzinho aqui que o áudio cortou, eu vou repetir.
Na época que eu morei nos Estados Unidos, em São Francisco, existia uma campanha de 1998, 99, que as lojas locais, que os empreendedores locais tinham placas da associação comercial dizendo: somos local, compre local, favoreça o local. Favorecendo o local, a gente alimenta a nossa própria economia. E aí você falou um tema muito importante. Como é que a gente traz isso, educa? Lembra que eu falei da educação, do empreendedorismo e do aporte financeiro para viabilizar esse sistema? A educação é fundamental para a gente entender o impacto daquela nossa decisão de compra, daquela nossa interação social e comercial. E o mais importante nessa educação é a gente começar a celebrar. Quando a gente fala de uma organização, a gente fala de cultura, fala de rituais, mas dentro da comunidade, dentro da região, a gente tem que ter a mesma coisa. A gente tem que ter os mesmos rituais. Passada a temporada de visitas aí na região serrana, desculpa, na região da Pioneira, o que acontece? Como é que a gente cria uma celebração da comunidade, das pessoas que ofereceram produtos novos, das pessoas? A gente precisa começar a criar um hábito de celebrar o sucesso local. Não só celebrar as coisas que a gente compra de fora, mas celebrar o sucesso local, celebrar a boa notícia local, celebrar as relações locais, celebrar as novas ideias locais, celebrar os produtos locais que foram mais longe, né? Foram vendidos, alcançamos novos mercados através do quê? Da nossa cultura coletiva. O nosso comportamento coletivo de gerar mais valor. Então é muito importante a educação nesse processo. E a educação passa da escola, das crianças na escola reconhecerem isso, na universidade da gente fomentar o empreendedorismo para atender as coisas que a gente não produz ainda localmente, mas tem talento para isso. E terceiro, fomentar dentro das organizações compromissos. Eu compro 50% local. Determinar do ponto de vista de reconhecimento de empresas, falou, esta empresa compra 50% local. Ótimo. Então, quando você compra dessa empresa, você está comprando mais local. Em contrapartida de empresas que compram tudo de fora. Então, a gente reconhecer esse ecossistema. A solução não é uma compra, a solução é cada um fazendo uma contribuição, cada um no seu papel, contribuindo para a transformação dessa cultura local. E a grande força hoje, e daqui para frente, você pode ver, as cidades e as regiões, as comunidades que estão saindo melhor dessa crise, são as comunidades mais integradas, mais juntas, menos dependentes de fora. Você olha Nova York como está. Nova York não tem nada, não produz nada, as pessoas vêm de fora. Destruiu a cidade. A cidade parou. Você olha Flórida, Miami, igualzinho, a mesma coisa. Você olha nas cidades mais no centro dos Estados Unidos, onde elas são mais autossuficientes, elas não dependem de tudo que vem de fora, porque elas estão ali num ecossistema mais fechado, elas estão mais firmes. Do ponto de vista de saúde, do ponto de vista... Então, a questão é assim, como é que a gente cria essa fortaleza interna? Para mim, o nosso grande desafio, o que a gente está vivendo hoje é uma oportunidade de mudança de nível de consciência, individual e organizacional. Algumas empresas não vão passar. Outras empresas vão se arrastar por esse momento e continuar igual. E outras empresas vão passar com dificuldade e a hora que eles estiverem do outro lado, vão repensar a forma de fazer negócios. Vão focar em fornecedores locais, em atividades locais, em metas locais, em focar na comunidade. E acho que o que eu gosto, sem querer fazer propaganda, mas o que é bacana quando você olha na proposta do cooperativismo, o cooperativismo é usar o talento local para servir um propósito coletivo onde todo mundo trabalha junto, representando uma cultura do coletivo, né? Para quê?
para gerar resultados para todos. Então, essa força do cooperativismo é um exemplo fantástico de como fortalecer localmente. E a gente pode olhar, cidades que têm cooperativas são mais prósperas do que cidades que não têm cooperativas. Isso que tu falou, Thomas, é confirmado por indicadores importantes, como o IDH, o IDEB, né, que mostram que, em média, os indicadores de qualidade de vida são cidades que têm cooperativas de crédito, de produção, cooperativas fortes, né? Eu acredito muito, Thomas, pelo que tu falou, eu acho que o que eu acredito, a minha crença, ela tem um bom fundamento. Eu acredito muito que as empresas, as organizações têm muito mais poder de transformação da sociedade do que os governos tinham no passado, do que a igreja até tinha no passado, do que a própria academia tinha. Eu acho que as organizações hoje têm um poder muito maior de transformação. Dito isto, tende a ganhar mais força se as empresas locais não é um sinônimo de ser mais barato no primeiro momento. E a gente está vivendo agora de crise, depois da crise sanitária e de saúde, já se está iniciando a crise financeira. Então, as empresas, é natural que elas busquem o mais barato, o fornecedor mais em conta. A gente pode dizer, Thomas, que iniciar um movimento neste momento, é apostar e acreditar no futuro, num mundo melhor para os nossos filhos, sabendo que a gente tem um custo inicial a ser pago agora por não ter feito esse movimento antes? Eu acho que esse processo de transição, e é interessante porque essa conversa eu tive antes de voltar para o Brasil e entrar na quarentena. Eu saí da Colômbia, e na Colômbia, numa região da Colômbia, a gente estava discutindo exatamente isso. A empresa com quem a gente trabalhou tinha o propósito de melhorar a classe média da região. Só que o departamento de compras, ele não sabia viver esse propósito dessa organização, então eles compravam mais barato. E aí o que a gente olhou? Falou, eu não consigo desligar o mais barato imediatamente, instantaneamente. Então o que eu tenho que fazer? Eu vou comprar 70% do mais barato, 25% do mais barato local, e 5% eu vou investir comprando de um fornecedor que eu vou desenvolver. Alguém que apareceu nas propostas de trabalho, de oferta, que apresentou um talento muito diferenciado em relação ao resto. Então, eu tenho que começar a investir. Você não vai pagar tudo mais caro, você vai fazer uma transição para o abastecimento local, através do desenvolvimento de fornecedores locais. Porque uma empresa grande que fomenta esse desenvolvimento local de um fornecedor pequeno, amanhã esse fornecedor entrega 20%, 30% para essa empresa e mais o dobro, o triplo para outras empresas da região. Então, o nosso papel como organização, como você falou, a grande velocidade de transição vem da iniciativa privada, das empresas que têm mais agilidade, mais conhecimento, mais investimento para promover essas mudanças. Tanto que muitas das mudanças em função do coronavírus vieram de iniciativas de empresas privadas. O governo não sabia nem por onde começar. Até o governo aprovar alguma regra, muita gente já está passando fome. Então, coletivamente, a gente tem que trabalhar de uma forma, olhar o nosso ecossistema. Porque se a gente abandonar um pedaço do nosso ecossistema, talvez ele não esteja amanhã aí para ajudar a gente a crescer. Então, a pergunta é, como é que a gente trabalha isso? Muitas empresas estão falando, eu assino um compromisso de não demitir nos próximos meses, com uma maneira de redução de jornada e de salário, mas, em contrapartida, aumenta os prazos de pagamento dos fornecedores de 30 para 60 dias. Você não demite o seu, mas você força o seu fornecedor a demitir o dele.
Então, a regra, assim, não adianta você proteger o seu e estrangular o fornecedor. Ele faz parte do mesmo ecossistema. Às vezes é irmão, primo, da mesma família. O funcionário que está aqui é um funcionário que está lá. Então, a gente tem que entender que a gente é um ecossistema, a gente é interdependente e as nossas ações e reações, elas têm um impacto direto no nosso próprio negócio. Mais cedo ou mais tarde, isso volta. Então, como é que a gente cria investimento positivo? Não é parar de comprar o mais barato, diminuir a compra do mais barato e começar a comprar local, começar a investir em novos fornecedores. Esse é um processo de educação interno e da empresa para o exterior, para a sua base de fornecedores. A hora que o mercado local percebe que as empresas estão dando atenção para o empreendedorismo, as pessoas se voltam a empreender, se voltam a oferecer. Eu acho que eu posso fazer melhor. Acho que dentro das histórias regionais, a gente percebe quantas iniciativas, e para mim, assim, o exemplo de como as cidades na região se juntaram para oferecer uma atração regional mais forte ou do mesmo nível de força que a rota romântica, comparado com as cidades vizinhas. Então, sozinho, cada cidade ali não conseguiria atrair o que Gramado, Canela consegue atrair. Juntas, as cidades criaram um atrativo onde todo mundo ganha melhor. Olha que bacana. E quanto mais local a gente conseguir produzir para levar e a pessoa apaixonar, você arruma um consumidor local, um consumidor fora do local, que você consegue vender pela internet. Então, nosso potencial hoje de olhar para essa crise e mudar a forma que a gente aborda os negócios daqui para frente é uma oportunidade única. Perfeito, Thomas. Vamos para algumas perguntas que surgiram aqui, pode ser? Pode, vamos lá. Então vamos lá. Primeira pergunta da Juliana Cretes. Qual a relação do turismo e dos segmentos de inter-relação humana com o capitalismo consciente? É uma das alternativas para esse novo paradigma? Olha, o que é bacana do turismo é prestação de serviço, é o talento, a hora da pessoa local para dar atenção a alguém que vem de fora. Então, você atrai a pessoa que vem de fora para uma qualidade de vida, para um estilo de vida, por um ambiente que acaba atraindo essa pessoa quando ela se aposenta, por exemplo. Então, você cria uma oportunidade futura de desenvolvimento ainda maior local. Então, para mim, o que eu gosto muito que o turismo é uma das atividades onde o talento está mais próximo da interação social. Eu não aplico o meu talento num produto, eu aplico o meu talento numa relação, num relacionamento. Né? Uma experiência. Hoje em dia, cada vez mais, você não compra mais produto e serviço, você compra a experiência. Então, um vinho, a experiência de um vinho ou o vinho que você toma, são duas coisas muito diferentes. Você pode até comprar um vinho mais barato ou mais caro, mas você vai preferir aquele que te traz uma memória, uma recordação, uma experiência mais forte. Perfeito. O vinho Conte Toro não é o melhor vinho do mundo, mas depois que tu visita a vinícola e passa lá pelos túneis deles, a gente sempre quer comprar o vinho deles quando vê no mercado, né? Exato. Tem outra pergunta aqui. Você quer lembrar. Pode falar. Isso aí. Então, a próxima pergunta é do Rafael. Como preparar melhor os comércios locais para que atendam a região com diversidade e compitam com o e-commerce? Tem a ver com a pergunta que a gente fez antes, né? Mas se puder dar mais uma explicada. Eu acho que o grande potencial aqui é a gente criar... O que a gente percebeu com a crise é que ninguém sabe quem é o nosso cliente. Tá certo? De repente, você tinha uma loja, um cabeleireiro, algum serviço, e as pessoas entravam, compravam e saíam. Falando, nossa, agora eu quero vender, eu não sei quem comprava de mim. O momento hoje mais importante é como é que você conecta, como é que você identifica esse seu cliente. Então, para você brigar com e-commerce, primeiro você precisa saber quem é seu cliente. Se alguém passou, comprou e foi embora e você não sabe quem é,
ele só deixou o dinheiro e levou um produto, você perdeu a sua chance. Você está brigando como uma commodity. O dia que você oferecer uma experiência e o cliente entrar e sentir a experiência, ele vai querer se conectar, deixar o nome, deixar um endereço. Olha, se a gente tem mais coisas, se a gente achar... Como é que você convida ele? Tem uma empresa em Salvador que os vendedores, eles são treinados para ter amigos, para fazer amigos, não para vender. Um amigo compra mais do que um cliente. Então, como é que você explica o que você faz de uma maneira apaixonada, que a pessoa olha para o seu produto e queira lembrar da história que você contou? Aí tem uma experiência. Aí não tem e-commerce que ganhe dessa troca de experiência. Essa pessoa, quando ela pensar, ela fala, vou comprar do e-commerce daquela loja que eu visitei ali, numa cidade de Nova Hamburgo, em algum lugar onde eu passei. Isso é o grande impacto. Perfeito, Thomas. Podemos ir para mais uma pergunta? Vamos lá, estamos bem. Vamos lá. Do Juan Castro. Mas de que forma a economia local será fomentada se a compra digital vai para além das fronteiras? Olha, tem coisa, de novo, que a gente não consegue atender. Tem produtos, serviços não dá porque serviço é sempre local. Mas tem produtos que a gente não tem capacidade tecnológica de produzir. Por exemplo, tem açaí. Nunca na região a gente vai produzir açaí. Açaí vai vir sempre da mata, do Nordeste, da mesma forma que castanha do Pará. Sempre vai vir da... Como é que a gente compete? Algo que seja exclusivo, único... Thomas, teu auto. Aí o meu. Cortou, né? Cortou. Deu uma congelada. Tá voltando, Tá. peraí. Então, o que a gente tem... Tá, vamos lá. Devagar a gente acerta aqui o áudio. O que a gente precisa é trabalhar com... O que a gente precisa trabalhar com o nosso talento local. Açaí é do Nordeste, castanha do Pará é do Nordeste. Tem coisa que vai vir da Europa. Champanhe francesa só vem da França. Nada impede que a gente tenha um espumante local de mesma qualidade. Não vai chamar champanhe, mas vai ser celebração nossa. Então, a gente precisa entender o nosso talento e saber aonde nós aportamos e entender o que a gente não vai conseguir aportar. O que é uma questão climática, regional ou tecnológica de investimento, mas, de novo, a experiência, o que a gente aporta como relacionamento é único. E é esse o grande diferencial. Perfeito. Na verdade, toda vez que tiver uma opção local, consumir local. Mas nem sempre teremos, né, Thomas? Então, aí existe o e-commerce para isso, né? Exatamente. Mais uma pergunta. Da Maíra Santiago. Ó, Maíra, nossa amiga lá da coletiva. A perpetuidade dessa visão de fomento da comunidade local não passa pelo resgate da pertença e da reconstituição e fortalecimento dos vínculos entre os indivíduos da região? Pergunta inteligente, né? Muito, e com certeza. E é isso a intenção aí é criar esse sentido de pertencimento. Quando você não se conecta, você não tem interesse em comprar local. Volta para a questão da educação. Como é que a gente traz, como é que a gente cria isso desde a escola? Através de celebrações locais, rituais locais, das nossas festas locais, valorizando o local, valorizando a nossa comunidade, as nossas crenças, os nossos valores, né? A única maneira, de novo, é através da educação, de trazer isso dentro da escola, trazer isso dentro da universidade e as empresas fomentarem isso de maneira econômica e social dentro da comunidade. Como é que as empresas convidam as famílias para fazer o Dia da Família, o Dia das Crianças, para conhecerem onde os pais trabalham e os filhos, as famílias se orgulharem do trabalho que cada um faz. Então, essa transformação social é fundamental, é o pertencimento. Para você se sentir pertencente a alguma coisa, a gente tem que ter algum ritual, alguma celebração coletiva que faça com que a gente participe disso. Trabalho voluntário é muito forte em criar pertencimento.
né? Que é um trabalho que a Sicredi fomenta bastante, é fundo social e tudo mais. Então, essas são... A gente tem que o quê? Começar a convidar mais pessoas de fora que não participam ainda para participar de trabalho voluntário, das entregas, das contribuições. Perfeito, Thomas. Obrigado. Vamos para mais uma pergunta aqui. Tem várias aqui, mas vamos ver se a gente consegue responder mais algumas, tá? Próxima é, qual a importância do marketplace nesse tema? Como catalisar o marketplace nesse momento em busca do consumo local? A pergunta é do Cristiano Ourique. Então, o marketplace, vocês fizeram um marketplace real, que é a Rota Romântica. A Rota Romântica é um exemplo de marketplace que ainda, não sei se já deve ter um aplicativo, mas a gente precisa conectar mais coisa nesse aplicativo, né? Para que quando a pessoa chegue nessa região, fale, olha, abaixa esse aplicativo, tudo você vai se conectar através disso, ter mais informação. E é uma maneira de acessar essas pessoas através de dados mais íntimos, né, de conexões mais profundas e reconhecer as pessoas que estão ali. Então, marketplace é um processo natural onde a gente tem que atrair o nosso, criar o nosso e a gente se insere no dos outros. Hackear, invadir o dos outros. Tá certo? Então, marketplace é uma ferramenta fundamental hoje. Marketplace é a mesma coisa que uma feira antigamente. O sentido da feira era o marketplace. Todo mundo se reunia, cada um trazia o seu produto. Com certeza. Perfeito, Thomas. Até para te comentar, eu não sei se você já sabe que o Sistema Sicredi criou o Conecta, que também é um marketplace entre associados Sistema Sicredi inteiro. Então, qualquer associado do Sicredi no Brasil é um grande marketplace onde ele pode vender qualquer coisa, qualquer serviço, qualquer produto, conectando exatamente essa função aí que tu falou. Próxima pergunta aqui, tá? Vamos lá. Gerson, deve ser o Gerson Heinz, esse Gerson H. É tu, né, Gerson? Vamos lá. Pergunta do Gerson. A intercooperação dos segmentos revistas pode acelerar este processo? Eu acho que o cooperativismo é uma das melhores ferramentas para acelerar esse processo. O cooperativismo, ele traz todo mundo embaixo de um propósito coletivo. E quando a gente começa a juntar várias cooperativas, a gente alavanca isso ainda mais rápido. Se a gente olhar, o cooperativismo é socialismo e capitalismo ao mesmo tempo, na mesma imagem, no mesmo instante. E a China fez isso de uma maneira fantástica. Ela é socialista interna e capitalista para o mundo. Ela briga de forma Ela soube juntar dois... Isso. Ela conseguiu juntar dois conceitos inicialmente contraditórios e fez disso uma fortaleza, né? Exatamente. E o cooperativismo traz isso. Agora, se a gente juntar mais ainda o cooperativismo, complementar, né, o cooperativismo de produção, de crédito, de abastecimento, de comercialização, a gente consegue ir muito mais longe. Por quê? Coletivamente, a gente é mais forte. Se eu tiver uma loja local, mas se essa loja for uma expressão dos meus talentos, de uma participação de uma cooperativa de compra, para comprar uma matéria-prima para todo mundo, através dessa cooperativa a gente talvez possa expandir nossa venda, entrar no marketplace de outra área, invadir e vender lá, através da experiência do cara que vem nos visitar. Então, olha que interessante, né? Nós, como lojistas ou como produtores locais, a gente pode pensar, vou produzir e tentar vender. Agora, se eu me associo com o turismo, com os outros setores, cada um contribui para a gente criar um círculo virtuoso de crescimento. O turismo atrai um indivíduo de fora, através do nosso serviço, da nossa experiência, a gente conecta, engaja com esse indivíduo, que quando ele vai embora, ele continua querendo comprar da gente e promove a gente lá fora. Perfeito. Entendido, Thomas. Vamos fazer mais duas perguntas que eu tenho aqui, tá? Depois eu vou continuar, eu tenho mais uma pauta contigo aí para a gente vencer, tá? Mas tem duas perguntas ainda aqui. Uma é da Xana Lima. Como estimular o consumo
local em uma região que vive do turismo. Viu que o turismo apareceu muito nas perguntas aqui, né? E de alguma forma tu já respondeu um pouco disso. Mas se pudesse sintetizar de novo para nós, como a gente estimula consumo local e turismo? Acho que, de novo, estimular o consumo local é a gente estar consciente de que aquele dinheiro que a gente está gastando aqui está ajudando alguém que a gente conhece. Se a gente olhar, entrar numa loja, entrar no supermercado, o caixa, o repositor, o gerente, o dono, alguém ali conhece alguém que conhece a nossa família. Quando a gente fala no mundo, a gente está separado a 6 graus de distância de qualquer pessoa no mundo. Então, eu hoje estou separado da primeira-ministra da Alemanha, 6 pessoas eu chego nela. Quando a gente está numa comunidade assim, 2 pessoas a gente chega em qualquer pessoa da comunidade. Né? Então, quando a gente olha para comprar, fala, olha, a hora que você gasta esse dinheiro, você olha no olho da pessoa, você sabe aonde esse dinheiro está indo, para onde ele está impactando. E ter esse sentimento, reconhecer a rastreabilidade do nosso impacto da decisão de compra, é a gente perceber que eu estou comprando aqui, alguém vai comprar lá e vai criar esse círculo virtuoso de prosperidade. Perfeito, Thomas. Concordo contigo. Tem mais, a última pergunta que eu vou fazer agora é do meu amigo Newton Weber. Um abraço, Newton. O Newton está perguntando o seguinte, o Newton lá de Joinville. Como fazer para depender menos dos aplicativos? Ele está dando exemplo do iFood. O iFood hoje toma em torno de 20% a 25% da margem dos restaurantes. Sem eles, sem depender menos deles. Olha, o iFood, o que ele fez? Ele veio resolver um problema que localmente a gente não conseguia resolver. O Uber tem mérito, então? Tem. Tem méritos, né? Exatamente. O que a gente não conseguiu fazer? Entregar para o nosso cliente. Por quê? Eu queria entregar o meu, você quer entregar o seu. Então, enquanto o seu está esperando o próximo pedido, eu estou com um pedido esperando porque o meu foi entregar. Então, a gente está perdendo potencial através da ociosidade do sistema. O que eles fizeram? O sistema está ocioso. Vamos juntar todo mundo e distribuir essa força. Como é que nós criamos uma distribuição local? Como é que nós criamos esse atendimento local com a nossa qualidade? Não é simplesmente alguém numa moto ou alguém num carro, ou preto ou não preto, um carro, Uber X, Uber Black, não interessa. Como é que a gente cria o nosso sistema? O táxi abriu espaço para o Uber. Se o táxi operasse de uma maneira diferente, o táxi já teve cooperativa. A cooperativa virou um cabide de emprego, a cooperativa de táxi. Eles perderam o propósito. Eles perderam espaço, entrou o Uber. Então, não é que não existia. Todo mundo se senta, fica confortável e esquece onde existe oportunidade. Onde o serviço não está bom, é uma oportunidade para alguém empreender. Se a gente acha ruim o iFood, a gente tem que parar e pensar e falar aonde eu errei. Porque eu deixei alguém entrar e pegar 20% do meu. Então a solução não seria nem boicotar o iFood. É criar o nosso iFood aqui, né? Exatamente! É a gente olhar, criar o nosso espaço de atendimento. Juntar 10, 15 restaurantes, falar, vamos criar o nosso? E aí, dentro desse espaço, a gente tem 10, 15 pessoas para entregar. Às vezes tem mais pedido da pizza, outro dia tem mais pedido do hambúrguer, outro dia tem mais pedido da esfirra, e você vai rodando com essa turma. Então, esse que é o grande... E vai ter gente que vai querer pedir alguém que entrega de bicicleta. Vai ter gente que é a pé, a distância é próxima. Então, isso, o que a gente tem que fazer é criar esse serviço. Fazer um serviço melhor e local. Que esse 20% que o iFood cobra, que não venha para São Paulo. Fique no iFood local. Perfeito. Com essa tua fala de que fique no local esse recurso e não venha para São Paulo, tu me deu uma deixa de uma coisa que eu quero dividir contigo, que é um pensamento meu, tá? Tom, com a minha linha de pensamento.
todo esse movimento de consumo local que está pegando força, faz todo sentido, esse crédito dá o total apoio. Na minha modesta opinião, ele pode ter uma fuga, um escape de recursos mesmo assim. Vamos imaginar o cenário perfeito, onde numa localidade como Nova Petrópolis, onde eu moro, todo mundo resolva comprar localmente. Vamos imaginar que aqui é o consumo local. Agora todo mundo está comprando nos comércios locais. Se, por acaso, comerciantes ou empreendedores locais aqui movimentarem seus recursos em bancos privados. E parece que agora eu estou fazendo propaganda do Sicredi, mas eu vou explicar por que desse meu raciocínio, eu quero ver se tu concorda com ele. Então, uma estatística do Banco Central que diz que atualmente 52% de todo o recurso movimentado em bancos no país, ele é levado para São Paulo. Ou seja, se um cidadão depositar R$100 num banco privado aqui em Caxias do Sul, por exemplo, R$52 vão ser aplicados, investidos lá em São Paulo. Significa que quando a gente está depositando recursos em bancos privados, esse recurso está sendo drenado para uma cidade como São Paulo, que já é rica suficientemente, né? Nesse sentido, Thomas, o meu raciocínio de que, se nós tivéssemos um mundo perfeito em Nova Petrópolis, onde todo mundo se comprasse nos comércios locais, mas não movimentasse instituições financeiras locais, como uma cooperativa de crédito, ou como até o Banrisul, que é um banco aqui local, mesmo assim a gente estaria tendo fuga de recursos. Tu concorda com o meu raciocínio? Concordo e muito, porque o que acontece? Eu sempre dou um exemplo, quando eu falo com estudantes, porque os estudantes estão sempre começando a buscar a primeira instituição financeira, o primeiro cheque, o primeiro cartão de crédito. Aí eu pergunto para os estudantes o seguinte, Santander ainda não está... tem Santander já na região? Banco Santander? Aqui tem. Tem. Nas cidades maiores tem. Então, eu te falo, as pessoas que são mais felizes com os correntistas do Santander são os espanhóis, porque o lucro do Santander vai para a Espanha. Quer alguma coisa pior do que isso? Aí você fala, bom, então você tem os bancos privados, Bradesco, Itaú, né? O lucro, além de grande parte dos recursos, vai para São Paulo, onde é o grande centro financeiro deles. E quando você pega bancos de governo, o dinheiro, o lucro... Deu uma cortada, né? Deu uma cortada. Estou te ouvindo de novo agora. Então vamos lá. Estou ouvindo. Então vamos lá. O lucro... Quando a gente fala do Santander, o lucro desse banco, desses correntistas, vai para fora do país. É pior do que ficar no país em algum lugar diferente. O lucro dos bancos privados, Bradesco e Itaú, vai grande parte para São Paulo. Agora, o lucro dos bancos governamentais, a gente nem sabe para onde vai. Né? E quando... Eu não sei. Eu também não. É uma caixa preta e o avião não caiu para você abrir a caixa preta, né? Você só abre a caixa preta quando cai o avião. Sim. Então, a única instituição financeira que é mais transparente com essa parte de resultado financeiro é o cooperativismo de crédito. Por quê? O resultado financeiro gerado pela cooperativa de crédito, ele volta para o associado. Ele não vai para outra cidade, ele não cai numa caixa preta, ele não vai para outro país, ele fica ali mesmo. Então, o que você paga de taxa de administração, de DOC, de qualquer coisa, de juros, parte desse dinheiro é para cobrir a despesa operacional da cooperativa e a outra parte vai para o usuário, para o associado. Então, fica ali mesmo com quem gerou a riqueza. Então, muita gente não percebe que a cota capital é praticamente um fundo de previdência privada. Certo. Eu não queria dizer isso, mas hoje eu olho o rendimento da minha cota capital é muito melhor do que o rendimento do meu fundo de previdência privada,
que eu tenho no banco privado, que eu já estou tirando. Entendeu? Então, o que aconteceu? Eu vou ser bem honesto, quando eu conheci cooperativismo de crédito, eu pensei que fosse uma pirâmide. Era muita gente feliz. E aí eu descobri que essa gente feliz estava feliz há 30 anos, há 35 anos, há mais de 100 anos. Aí eu falei, não, essa pirâmide está boa, está firme, está forte, está funcionando. E aí eu voltei para o cooperativismo de crédito. E hoje eu olho não só os serviços, mas o resultado, como resultado para mim, o resultado para a minha comunidade. Então, voltamos para o consumo consciente, para o consumo local. Se eu tenho que pagar uma transferência bancária, que eu pague numa transferência bancária que o lucro volte para mim, que o lucro fique aonde eu estou usando, onde eu estou trabalhando. Não que o lucro vá para outro lugar, se perca no meio dessa jornada de aplicações ou vai para outro país. Então, neste momento, a hora que você olha o cooperativismo de crédito, é o caminho. É um agente do consumo também, então. Completamente. É a melhor representação do consumo local. Por quê? É uma prestação de serviço, é uma utilização do recurso local, localmente, né? E é um recurso universal. E o resultado desse recurso usado localmente é reinvestido localmente. Então, ele não sai, ele aumenta o bolo. É o socialismo e o capitalismo junto. Você cresce o bolo e divide o bolo. Você não divide o bolo pequeno, né? Ou você cresce o bolo e fica só para um. E não divide com estranhos, né? Exatamente. Perfeito. Exatamente. Thomas, vamos encaminhando para o final, que já está dando 1 hora já. Nossa, era para ser 40 minutos, já virou 1 hora, né? Olha, ótimo. Eu acho que é bom, acho que não é ruim, tá? Eu acho que é bom isso, tá? Nós não vamos ficar tristes com isso, né? Mas vamos lá. Vamos para o final. Tá todo mundo falando, Thomas, e eu também concordo com isso. Eu não sei ainda em que medida exatamente o quê, mas que está nascendo pós-pandemia, né? Que o mundo vai mudar, os comportamentos humanos estão mudando e, por consequência, vão impactar nos negócios, na forma de se ver as coisas. Encaixa perfeitamente o consumo local ou ele ainda vai precisar ser forçado por um tempo ainda? Olha, o consumo local é uma mudança de cultura. A cada vez que a gente passa uma crise, a gente muda, dá um passo mais para frente. Não é todo mundo que avança, mas alguns vão avançar mais, outros voltamos. Tinha cortado. Estava parado um pouquinho. É isso. Então, eu acho que o novo normal, ele vai... a cada vez que a gente passa numa crise, 2008 a 2014, cada crise a gente vai mudando, a gente muda um pouco mais de pessoas para uma nova forma de conversar, nova forma de interagir, nova forma de trocar valor, né? Não é à toa que a gente vê que cada vez que a gente sai de uma crise, o cooperativismo de crédito dá um salto em desempenho e em crescimento. Acho que... Bom, voltamos. Eu acho que não é à toa que a cada vez que a gente passa por uma crise, o cooperativismo de crédito dá um salto de crescimento e de desempenho. Então, isso é o quê? É mais pessoas acreditando no novo normal. São mais... Pô, justo agora, no final. No finalzinho tá dando enrosco aqui. Eu acho que é sinal que a gente precisa atualizar, né, Thomas? Então, exatamente. Thomas, vou te agradecer. Eu vou te agradecer, então, bastante. Não sei se tu sabe, mas é a primeira live que eu faço, né? E a primeira live com o Thomas Eck-Schmidt, para mim, foi emblemático. Isso eu não vou mais esquecer, tá? Fazer a minha primeira live contigo. Agradeço muito, tu sabe que tu é uma referência pra gente aqui na Pioneira. A gente tá louco para te trazer de volta aqui para outros projetos que a gente já pensou, inclusive trocou algumas ideias, né?
Eu acho que esse movimento tem muito espaço na região aqui e a gente pode te ajudar bastante a ele florescer na nossa região da Pioneira e com isso ajudar a cumprir o propósito da cooperativa, que é construir comunidades melhores. Então eu te agradeço bastante, Thomas, e a gente vai se ver por aí de novo. Com certeza. Muito tu fala- obrigado pelo... Tu ia falar tu tem uma ideia para nos falar de umas bolsas, né?